Olá, tudo bem? Muito prazer, seja muito bem-vindo ao nosso canal Aliviar Instituto. Meu nome é Roosevelt Feitosa. É um prazer ter você aqui nesse vídeo aí incrível aí para colaborar um pouquinho aí de conhecimento sobre a mente humana. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever, marque aí o sininho para ficar por dentro das novidades desse mundo aí de hipnose. E nesse vídeo eu vou falar sobre como funciona a mente, para que facilite mais o entendimento, né? Essa explicação eu utilizo em palestras, utilizo no próprio atendimento presencial, e eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o final, você vai perceber que tem muita coisa em comum aí com a sua mente, muita coisa vai fazer sentido a partir de agora, né? Basicamente, a nossa mente, ela pode ser dividida em três camadas. Isso é uma forma representativa de ilustrar, né, o conceito de como a hipnoterapia pode auxiliar. E dividindo essa mente em três partes, nós temos aí a mente consciente, que é a mente que a gente usa, né, para o dia a dia, a mente que você está usando agora para assistir esse vídeo. A gente tem a mente inconsciente, que é a camada mais profunda da nossa mente, e nós temos entre as duas aí a nossa mente subconsciente, né? E como vocês estão vendo aí, a nossa mente subconsciente, ela representa 95% da nossa mente, e a nossa mente consciente, que é essa mente que você está usando agora para assistir o vídeo, ela representa 5%, né? Desprezando aí essa mente inconsciente, que é uma parte muito profunda que a gente não alcança aí com a hipnose, né? E seguindo ainda essa linha de raciocínio, vocês podem observar que aí nessa mente inconsciente a gente tem o sistema nervoso autônomo. E o que é o sistema nervoso autônomo? É responsável por manter a gente vivo, né? Então, nossos sinais vitais, né? Então, nosso batimento cardíaco, a nossa respiração. Então, com a hipnose ou com o transe, eu não consigo falar, olha, vou contar de 1 até 3, você vai parar de respirar, ou vou contar de 1 até 3 e seu coração vai parar de bater. Não, o sistema nervoso autônomo, ele é responsável por manter tudo isso funcionando, né? E além do sistema nervoso autônomo, nós também temos aí o sistema imunológico, né? Que é o sistema responsável por a nossa autoimunidade, nossa imunidade, né? Os anticorpos, a produção das nossas defesas corporais. A gente também não alcança com a hipnose, apesar de que já existem alguns estudos que a hipnose pode estimular e melhorar o sistema imunológico, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Saindo da mente inconsciente, nós temos aí a nossa mente consciente, né? Que essa mente que a gente usa, é a parte da mente que a gente mais usa no dia a dia, mas é a que menos representa o todo da nossa mente. E dentro dessa mente consciente, nós temos aí a nossa parte analítica, né? Então, aquela parte que a gente usa para analisar tudo, né? Todas as situações, né? Então, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Deixa eu analisar, deixa eu ver se isso é bom para mim, se eu vou mesmo fazer isso ou não. Então, essa parte analítica da mente é responsável por isso, né? Além da parte analítica, a gente também tem a nossa parte racional, né? Que essa parte racional, ela busca a razão para tudo. Então, uma vez que ela analisou a situação, né, ela vai ali para a parte racional e encontra uma razão. Então, o que que é buscar uma razão para tudo, né? Então, vou dormir porque tenho sono, vou beber água porque tenho sede, vou sentar porque estou cansado de ficar em pé. Isso tudo, essas decisões tomadas e essas ações tomadas pela mente, se devem à parte racional, né, digamos assim. Além da parte analítica e racional, nós temos também a nossa memória a curto prazo, né, que é essa memória funcional que a gente usa para o dia a dia, para memorizar aquilo que a nossa mente acha relevante ou importante. Então, e é interessante porque na hipnose nós acreditamos que tudo que você ouviu, viu ou sentiu durante a sua existência está aí registrado na sua memória, mas obviamente por uma questão de conveniência, fica armazenado lá sem utilizar, porque você não precisa de algumas informações, porque sua mente é irrelevante. Então, falando aí sobre a memória de curto prazo, né? Eu poderia perguntar para você, por exemplo, o que que você almoçou hoje, né? Provavelmente você vai lembrar o que que você almoçou hoje, talvez até lembre o que que você almoçou ontem, mas se eu perguntar o que que você almoçou 2 meses atrás, na primeira quarta-feira, né, de 2 meses atrás, provavelmente você não vai lembrar justamente por conta disso, porque a memória ela é seletiva e ela vai usar essa parte aí da sua mente para armazenar coisas que são relevantes, coisas
recentes, né? Além da parte analítica, né, da parte racional e da memória de curto prazo, a gente também tem uma coisa chamada força de vontade. E a força de vontade é algo interessante porque funciona como se fosse uma pilha. Então, a nossa força de vontade, ela funciona como uma pilha que tem uma duração, né, e que pode durar alguns minutos, pode durar alguns dias, né, uma semana, quem sabe anos, e a gente utiliza essa força de vontade na tentativa de promover mudanças a nível mental. E o interessante disso é que, em algumas vezes, raras das vezes, isso pode e vai funcionar, mas na maioria das vezes, infelizmente, não funciona. Então, muitas pessoas tomam a decisão e falam: não, analisei, né, estou acima do peso, preciso melhorar minha saúde e encontrei uma razão porque eu quero viver mais, né? É, lembra, utilizando aí a memória de curto prazo, que ontem eu vi uma matéria falando sobre saúde, sobre fazer academia, então eu tomei a decisão de, a partir de amanhã, né, usando a minha força de vontade, eu vou fazer exercício físico. E aí começa um processo de mudança, né? E essa força de vontade que a gente utiliza para fazer essas mudanças, ela pode durar, como eu falei, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, e pode durar até anos. E o ideal é que ela dure o suficiente para que aquele comportamento seja modificado e que um novo hábito seja adquirido ou desenvolvido. Mas isso não é o que acontece na maioria das vezes. Então, muitas pessoas começam esse processo, né, buscam força de vontade para ir para academia, para parar de fumar, para deixar de comer algo que não faz bem, ou mudar algum tipo de comportamento, e quando a força de vontade vai embora, aquele hábito novo, né, aquele plano, aquilo que era a meta, vai embora junto com a força de vontade. Então, basicamente é assim que funciona a nossa mente consciente, e a gente está, a maior parte do tempo, nessa mente consciente, racional, analítica, né? Existe um estudo da Universidade do Sul da Califórnia que demonstrou que nós temos em média de 50 a 70 mil pensamentos por dia. São quase 3 mil pensamentos por hora. Então vocês imaginam a nossa mente consciente, o quão ela é sobrecarregada de pensamentos, de insights, de várias coisas ao mesmo tempo, né? Bom, além da mente consciente, como eu falei, a gente tem a mente subconsciente, né, que é uma camada intermediária entre a mente consciente e a mente inconsciente. E a mente subconsciente ela é responsável por 95% da nossa mente. E quem manda na gente, no final das contas, é a nossa mente subconsciente. E dentro dela, a gente tem as nossas emoções, e toda vez que a gente acessa a mente subconsciente, a gente está acessando uma emoção, né? Eu digo que as emoções, elas são os portais para nossa mente subconsciente, para modificações, sejam elas positivas ou negativas, para registros de traumas, tudo se baseia em emoção. Então, quando eu acesso a emoção, provavelmente eu estou acessando a minha mente subconsciente. E a gente precisa ter muito cuidado com esse gerenciamento de emoção, né? Muitos falam aí sobre inteligência emocional, porque realmente ela pode te ajudar muito a te motivar a fazer algo realmente grandioso, como ela pode também te levar para baixo, né? Por conta dessa permissão de você entrar num estado emocional que não é favorável a você, algo muito negativo. Isso realmente pode se tornar uma doença, isso pode se tornar um vício, né? Isso pode ter consequências muito, muito graves. Além das nossas emoções, nós temos também na nossa mente subconsciente, nós temos os nossos hábitos, né? E esses hábitos são hábitos bons ou ruins, eles são desenvolvidos e são armazenados, né? São programados e são executados a partir da nossa mente subconsciente. Então, uma vez que você tenha um hábito bom ou ruim, ele está a nível subconsciente. Isso a gente executa de uma forma automatizada. Algumas pessoas têm predisposição para alguns hábitos bons, outras para alguns hábitos ruins, e toda vez que a gente tenta mudar um hábito, a gente tenta fazer essa mudança de fora para dentro, né, com a parte analítica, racional, usando a memória de curto prazo, né, usando a nossa força de vontade para acessar essa mente subconsciente e, através das emoções, né, também fazer mudanças nesses hábitos, né? Além das emoções, dos hábitos, né? Nós temos a nossa preguiça, né? Isso é uma forma pejorativa de falar, mas é a nossa zona de conforto. Então, o ser humano, ele é feito
para viver na zona de conforto, né? Desde o útero, né, materno, a gente fica ali naquela posição ali, quietinho, confortável. Então nós somos programados para viver a zona de conforto. Então para a gente é muito ruim sair da zona de conforto, ir para um lugar desconhecido, fazer uma coisa que a gente nunca fez. Isso para a gente é muito desafiador e na maioria das vezes a nossa mente subconsciente tenta nos proteger disso, ativando algumas emoções negativas associadas àquilo, né, trazendo alguns hábitos, né, e algumas lembranças ou memórias, né, para que você não se exponha àquilo e permaneça ali na sua zona de conforto, né? Além desses três elementos, nós temos também a nossa memória de longo prazo. Então, como eu falei anteriormente, né, tudo que a gente ouviu, viveu, sentiu ao longo da nossa vida fica registrado na nossa mente subconsciente, né? Então, uma vez que você acessa a sua mente subconsciente, é possível fazer o acesso de memórias de longo prazo. E qual a diferença da memória de longo prazo para a memória de curto prazo? É a relevância, né, dela para a sua mente. Então, como eu já ilustrei em outro exemplo, né, se eu te perguntar o que você almoçou, né, 3 meses atrás, provavelmente você não vai lembrar. Mas, por exemplo, se eu perguntar para você aonde você estava no mês de dezembro, de setembro, né, de 2001, quando ocorreu aquele fato lamentável histórico, onde você estava? Provavelmente, né, se você nasceu antes disso, né, provavelmente você vai lembrar onde você estava, o que você estava fazendo. Então, se eu te perguntar algo relacionado a alguma coisa que foi muito impactante, ou que é relevante, ou que é muito importante para você, provavelmente você vai se lembrar, né? Então, se você é casado, eu te perguntar como é que foi o dia do seu casamento, provavelmente você vai lembrar. Então, por que você lembra de uma coisa muito antiga, mas não lembra de uma coisa muito recente? É justamente porque a mente ela seleciona aquilo que ela considera como relevante, né? E por fim, dentro ainda da mente subconsciente, nós temos aí o nosso senso de autopreservação ou preservação daquela pessoa ou daquilo que você ama, né, que você tem aí um afeto, uma ligação. Então nós somos programados também na mente subconsciente para termos esse senso de autopreservação, de preservar a nossa própria vida ou a vida de outrem. Então, nada é mais importante para a nossa mente do que a nossa própria vida e a nossa própria sobrevivência, né, ou daquele que você ama e daquele que você protege. E o interessante disso é que quando a gente quer fazer uma mudança, a gente vem na mente consciente, faz toda a análise, né, a parte analítica, a parte racional, né, a gente tem essa força de vontade, a gente tem essa memória de curto prazo, mas a gente precisa colocar isso dentro da mente subconsciente para que vire uma nova programação, né, uma vez que a mente subconsciente ela representa 95% da nossa mente, né? E como vocês podem perceber aí nessa imagem, isso é feito através de sugestão. Então, eu pego uma sugestão da mente consciente e dou essa sugestão para a mente subconsciente. Por que que isso aparentemente é fácil de fazer, né, mas por que que eu não consigo, né, colocar uma programação nova, de uma forma muito fácil, de uma forma muito rápida, simplesmente dando uma sugestão? Porque o que que acontece? Entre a mente consciente e a mente subconsciente, existe uma coisa chamada fator crítico. E esse fator crítico, como você pode ver, ele é o que determina se uma nova sugestão, uma nova programação, ela vai ou não entrar na mente subconsciente. É como se fosse um porteiro. Então, assim, acredita-se que esse fator crítico, ele, à medida que a gente vai envelhecendo, amadurecendo, ele tende a ficar mais forte, né? E a nossa programação mental, acredita-se que ela é feita de 0 a 12 anos. Então, depois dos 12 anos, eu só vou repetir e buscar as emoções e os padrões que eu aprendi de 0 a 12 anos. Então, o que que é a hipnose? A hipnose nada mais é do que o rebaixamento do fator crítico através de técnicas específicas, onde eu consigo dar uma sugestão, né, para o subconsciente promover uma mudança. E esse rebaixamento de fator crítico, ele também pode ocorrer de outras maneiras.
É uma maneira muito comum de você rebaixar o fator crítico de alguém, é quando essa pessoa, por exemplo, entra num estado de choque. Então, quando ela passa por algo que teve um forte impacto emocional, naquele momento, no estado de choque, ela entra em transe, né? Pode entrar num tipo de transe, o fator crítico dela rebaixa e a partir dali a sugestão que você der, ela vai aceitar. Então, uma pessoa vítima de um incêndio, por exemplo, tiver com o corpo queimando, pegando fogo, ali ela entra em estado de choque e se você tiver habilidade suficiente, né, você consegue dar uma sugestão para ela, para que ela não sinta dor naquele momento e imagine que o corpo dela esteja ali sendo coberto por gelo, por algo realmente que vai resfriar e dar para ela uma sensação de conforto. Então, isso pode ser feito. Da mesma forma que quando você tem uma discussão acalorada com alguém, né, e esse alguém acessa uma emoção, né, começa a chorar e tudo, e fica desesperado ou desesperada, e naquele momento você começa a dar sugestões para aquela pessoa, o subconsciente vai absorver isso. Então, e um outro exemplo clássico é uma pessoa que é diagnosticada com uma doença e que informada que está em estágio terminal, naquele momento a pessoa entra em choque. E aí, a partir dali, o fator crítico dela é rebaixado, né? E aí, um profissional fala para ela, fala, olha, você tem 2 meses de vida. Aquilo é tão forte para ela que a mente subconsciente vai assumir aquilo como realmente é algo que vai e precisa acontecer, e mentalmente a mente vai se encarregar de fazer com que ela, de fato, não passe de 2 meses. Então é muito sério isso, né? E você imagina isso para filhos, para tudo, né? Essa questão do fator crítico. Então, esse rebaixamento pelo estado de choque é uma forma que funciona com algumas pessoas. Muitas pessoas deixam é, hábitos ruins, né, porque passaram por uma experiência e entraram em estado de choque, né, e naquele momento se deram a sugestão de que, olha, se eu resolver isso, ou se eu sair dessa situação, nunca mais eu vou fazer isso, nunca mais eu como isso, nunca mais eu vou fumar, nunca mais eu vou beber, e aí ele ou ela consegue fazer essa mudança. Funciona, mas não é a melhor forma de fazer, porque aquilo é como se fosse uma sujeirinha que a gente vai colocando embaixo do tapete e lá na frente isso pode voltar sobre forma de doença psicossomática, isso pode voltar sobre surto psicótico, né, sobre de diversas formas, isso pode voltar. Então, a maneira mais adequada é você se utilizar de técnicas terapêuticas, não só da hipnose, mas sim várias outras técnicas que podem acessar a sua mente subconsciente e fazer essas mudanças de uma forma mais saudável. Trazendo um exemplo prático que eu sempre utilizo em palestras, né, e quando eu converso com as pessoas, como é que funciona? Uma pessoa que me procura e fala assim: olha, eu quero parar de usar, por exemplo, o aplicativo de texto enquanto eu dirijo. É um hábito ruim, eu quero fazer essa mudança. Né? Eu falei, ok, vamos lá para a parte analítica, né? Isso eu conversando com a pessoa, ela usando, obviamente, a mente consciente dela. A parte analítica dela, eu vou falar para a parte analítica dela, falar, olha só, analisa comigo. É perigoso você digitar enquanto você dirige. Você pode causar um acidente, você pode se prejudicar, né? O que que você acha? A pessoa fala, não, realmente faz sentido. Analisando bem, não. Aí eu vou lá na parte racional e falo assim: olha só, não sei se você sabe que se você for pego ou pega dirigindo e digitando, você vai tomar uma multa, né? Se for em dólar, vai ser US$ 1.000, se for em reais, vai ser R$ 5.000, e você ainda pode ser preso ou presa. Ou seja, eu dei uma razão para ela mudar o hábito. E aí eu vou lá na memória de curto prazo e falo assim: olha só, ontem eu vi aqui uma reportagem e falando das pessoas que estão sendo presas, estão pagando multas, né? Aí a pessoa, realmente mesmo, eu vi. E aí eu viro para a pessoa e falo, e quando é que você vai mudar? Né? Ou seja, trazendo a força de vontade. A pessoa fala, não, eu vou deixar de dirigir digitando a partir de amanhã e nunca mais vou fazer isso. Isso é a mente consciente falando. E começa um processo de mudança da mente consciente para a mente subconsciente. E aí a mente consciente pega essas informações para dar uma sugestão para a mente subconsciente e aí chega lá no fator crítico. E quando chega no fator crítico, o fator crítico fala: que é que está acontecendo aí? E aí a mente consciente fala: olha, essa pessoa, ela não quer mais,
dirigir e digitar ao mesmo tempo, porque ela analisou, falou que é muito perigoso, né, tem uma razão porque não quer pagar multa, né, de US$ 1.000 ou de R$ 5.000. Anteontem vi uma reportagem no jornal que falava sobre isso e ela está decidida. Ela já pegou a força de vontade dela e falou que vai mudar. E aí começa um processo de mudança, né? E aí, durante esse processo, a mente subconsciente vai analisar aquilo para ver se realmente faz sentido. E aí, a mente subconsciente fala assim: não, mas espera aí, essa pessoa sempre dirigiu digitando e nunca aconteceu nada. E outra coisa, isso aí é o meio de vida dela, porque ela vende online, as pessoas procuram ela para comprar o produto ou serviço dela. Se ela não responder rapidamente, ela vai perder essa venda. Se ela perder essa venda, ela não vai ganhar dinheiro. Se ela não ganhar dinheiro, ela vai passar fome. Se ela passar fome, vai voltar àquele estado que ela passou quando era pequena. E não dá, porque se ela voltar para essa miséria, ela vai acabar morrendo. Ou seja, o hábito, a emoção, a memória a longo prazo que voltou lá para a infância, né? E o senso de autopreservação e a zona de conforto. Se nunca aconteceu nada, por que que eu tenho que mudar? E aí a mente subconsciente devolve isso para o fator crítico, fala lá para a mente consciente que não vai acontecer. E aí, passado um mês, né, eu encontro de novo essa pessoa e eu falo: "E aí, parou de digitar? Como é que é? Tá tudo bem?". Aí essa pessoa me traz todas essas respostas que estavam lá a nível subconsciente para justificar aquele comportamento disfuncional ou aquele hábito ruim. E aí ela não consegue mudar, ela já tem todas as justificativas, né? Alguns falam que é a historinha, não, tá contando historinha e tudo, mas basicamente é isso. A mente não deixa fazer. E aí ela fica o tempo todo tentando fazer essas mudanças e não consegue. Aí um belo dia, essa pessoa estava dirigindo o carro e aí recebeu uma mensagem no aplicativo e fui lá para responder. No que ela foi responder, ela se desligou do trânsito, está dirigindo, olhou para frente e um caminhão. E ela colidiu com o caminhão e desmaiou, né? E alguns minutos depois ela acordou, a pessoa acordou, toda ensanguentada, né? Ferido, machucado, o carro todo destruído. Naquele momento, o que que acontece com ela? O fator crítico rebaixou. Ali ela acessou uma emoção, né? O medo, o desespero, e ali ela se dá uma sugestão dizendo que, se ela sobreviver a esse acidente, nunca mais na vida dela ela vai usar de novo o aplicativo enquanto ela dirige. Ponto. Ela resolveu, ela associou aquele comportamento a um trauma e a partir dali ela não vai mais fazer. Toda vez que ela pensar em digitar dirigindo, a mente subconsciente vai fazer o quê? Vai acionar uma emoção, vai trazer a memória de curto prazo ou longo prazo, dependendo de quando foi o acidente, e vai mostrar para ela, e vai falar: não, você não pode, ó, isso aqui vai acontecer. E aí a gente entra na questão da autopreservação. É a sua vida que está em jogo. Então não existe nada mais importante que a sua vida. Então, por conta disso, a gente não vai deixar que você digite enquanto você dirige. Então é assim que funciona. E a hipnose é uma forma também de ressignificar isso. É interessante porque as pessoas, você vai apagar a minha memória, você vai apagar o que eu vi. Não, não se apaga nada. Eu só ressignifico através de técnicas e dou um novo sentido àquilo. Né? Porque, na verdade, toda a hipnose ela é uma auto-hipnose. Então, eu não hipnotizo ninguém. Né? É o indivíduo que se permite se hipnotizar. Eu só utilizo técnicas para conduzir a pessoa ao transe, né? Dependendo de cada pessoa, cada uma reage de alguma forma, mas basicamente é a pessoa que entra em transe. Então esse círculo vicioso, né, digamos assim, ele ocorre para tudo. Então é a dieta que eu começo e não continuo, é a academia que eu começo e não paro, né, é o curso de inglês que eu quero, porque eu vivo nos Estados Unidos, eu quero aprender inglês, mas eu começo e não paro. Existe sempre uma razão, né? Todo comportamento disfuncional ele tem um ganho secundário. E, na maioria das vezes, boa parte de nós não sabemos qual é o nosso ganho secundário. Então, por exemplo, o ganho secundário de alguém digitar enquanto dirige é o fato de não viver a miséria, né, de não voltar para uma situação ruim, né, de não voltar para algo desagradável. Então, todo comportamento ele tem um ganho secundário. E quando você acessa a sua mente subconsciente, ela te dá a possibilidade de você identificar esse ganho secundário
Mas mais que isso, o processo te permite sair do modo automático, porque nós vivemos o tempo todo em modo automático. E nós não controlamos as nossas emoções como deveríamos e muitos como gostaríamos, né? Que são aqueles que sabem disso, têm consciência disso, mas não conseguem controlar as nossas emoções em relação às coisas que acontecem. E isso acaba implicando em doenças psicossomáticas, né, doenças de ordem mental, né, enfim, tudo isso por conta desse ciclo, desse círculo vicioso. Então, basicamente, se você quer mudar um hábito, você identificando esses elementos e acessando a sua mente subconsciente é um caminho e funciona bem. Por isso que eu digo que, por exemplo, quando você pode combinar essas técnicas com outros processos, né, como, por exemplo, com coach, com programação neurolinguística, né, como eu falo, o coach, ele não é terapia, apesar de ter o efeito terapêutico, né, mas o coach, ele trabalha a parte racional cognitiva, né, então, basicamente, conceitualmente, você vai levar um indivíduo do ponto A ao ponto B e você vai fazer um plano para que isso aconteça. O que acontece na maioria das vezes é que nem sempre aquele coach, aquela pessoa está preparada mentalmente e emocionalmente. Então, se você é, por exemplo, um coach e você é um terapeuta, você tem ferramentas suficientes para trabalhar esses dois pontos paralelamente, mas em simultâneo, né? Então, você pode trabalhar o aspecto racional cognitivo, sair do ponto A e ir para o ponto B, e ao longo desse processo você pode agregar, por exemplo, a hipnoterapia como uma ferramenta para potencializar e resolver essas questões emocionais. Se você só tem um, ou se você só tem uma outra habilidade, o ideal é que você realmente encaminhe para um profissional, né, que possa ajudar nessa parte emocional. E falando disso ainda, dessa parte emocional, é importante entender que terapeuta não é super-homem. Então, assim, o Mulher Maravilha, né? Nós não somos super-humanos. Então, existem questões de ordem fisiológica, né, doenças, que elas precisam ser diagnosticadas por um médico, por um profissional especialista da área, antes de a pessoa, o indivíduo, se submeter a uma terapia alternativa ou uma terapia holística, né? Então, uma pessoa que eventualmente me procure para tratar uma enxaqueca, por exemplo, eu sugiro que procure um neurologista, faça todos os exames, descarte qualquer possibilidade de ser algo mais sério, mais grave, uma questão fisiológica, pode ser uma labirintite, pode ser N coisas. Então, os terapeutas, quando você busca um terapeuta, você tem que entender também que esse terapeuta tem que ter a responsabilidade de ir até onde aquela técnica, aquele conceito, ou a própria capacitação dele permite que você vá, né? Porque muitas vezes você pode ter uma pessoa que tem, por exemplo, um tumor cerebral e você está tentando resolver com a hipnose uma questão emocional e, na verdade, ela precisa de um profissional da área especializado, né? Então, todas as sessões de hipnose, elas precisam ser cuidadas e observadas em relação ao comportamento da pessoa, se tem problema cardíaco, se está fazendo uso de medicamento, né? Nunca nós podemos recomendar que suspenda o uso de medicamento sem autorização do médico, né? Então, é muito importante essa avaliação, essa ficha de avaliação da pessoa antes de entrar num processo de terapia através da hipnose. Bom, basicamente a mente funciona dessa forma. Se você gostou desse vídeo, se de alguma forma você se identificou com alguma informação aqui, deixe os seus comentários, né? Siga o nosso perfil no Instagram, né? Aliviar Institute, se inscreva no canal, né? Marque aqui o sininho para ficar por dentro das novidades. E esse conteúdo é um conteúdo que eu apresento em palestras e é um conteúdo que eu apresento na primeira sessão de atendimento com hipnoterapia, que é justamente para esclarecer como que funciona essa mente. E aqui eu poderia enumerar vários exemplos, né, de como isso pode ser aplicado e como isso pode, de fato, mudar a sua vida definitivamente, né? Agradeço muito a sua atenção, o seu tempo e muitíssimo obrigado. Nos vemos em breve com mais conteúdo.